Cumprimentamos a Igreja Presbiteriana de Guaianazes, que presencialmente participa deste culto ao Senhor. Cumprimentamos também aqueles que nos visitam essa noite. Queremos dizer que é uma honra tê-los na companhia, neste culto que rendemos ao nosso Deus. E queremos cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelo canal da igreja no YouTube e dizer que o Senhor é que trouxe você até este canal e a palavra que ouvirá será a palavra do Senhor para a sua vida. Portanto, é para nós motivo de muita honra sermos instrumentos nas mãos do Senhor para transmitir-lhe esta palavra da verdade. Sejam bem-vindos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Gênesis, livro de Moisés, o primeiro livro, capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Conhecida passagem que encontra-se do verso 22 até o verso 32. Diz assim a Escritura: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos ao nosso Deus. Pai, edifica-nos com a Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, no entendimento fiel acerca do que o Senhor tem a nos ensinar. Dê-nos, Pai, disposição para mudar na nossa vida o que é necessário. Dê-nos, Pai, forças para continuarmos fazendo o que é certo e vontade no coração, na mente, de cada dia vivermos
uma vida mais santa em comunhão com o Senhor. Esta é a oração, Pai, que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com certeza você já teve na sua história um encontro marcante. Começar na tenra idade, o primeiro dia de aula, conheceu a primeira professora. Tempo passa e o primeiro encontro com aquele com quem você se casou e hoje está ao seu lado. E assim poderíamos discorrer de situações que nos levam a encontros que marcam nossa vida inteira. Nunca mais esquecemos. Com Jacó não foi diferente. Jacó também viveu a experiência de um encontro marcante. E eu quero convidá-lo esta noite para considerar algumas marcas do que aconteceu na vida desse servo de Deus do passado. E ao considerar sobre elas, percebermos a grandeza do Deus que nós servimos e o quanto Ele tem apreço por aqueles com quem Ele tem uma aliança, por aqueles com quem Ele fez um pacto. E Jacó era um desses. Jacó era um desses homens que não escolheu a Deus, mas Deus o escolheu e o fez a despeito do que ele era, do que ele viria a ser no decorrer da sua história. E tratava esse servo Jacó com um cuidado extremamente especial. E o livro de Gênesis mostra isso detalhadamente, não omitindo o que o Senhor quer ensinar, e muito menos falando aquilo que não interessa para nós. E esta passagem do verso 32, 22 ao 32, está num contexto amplo, que começa a ser desenhado a partir do final do capítulo 25, quando do fatídico acontecimento do prato de lentilha. E você se lembra disso? A partir daí, seu irmão Esaú segue seu caminho e Jacó vai obedecer à instrução do pai
e cair nas mãos de um homem chamado Labão. E vocês conhecem a história de amor de Jacó. E sua luta para conseguir aquela que ele amava. Embora Labão tenha lhe entregado Lia, um alto preço foi pago para que pudesse ter também Raquel. E lá com Labão passaram-se 20 anos. Até que num determinado momento, diz o capítulo 30, Jacó enriqueceu. Enriqueceu. E vocês verão como era a riqueza mesmo. Independente dos critérios e das normas de Labão, Jacó enriqueceu. E, num determinado momento, a partir do capítulo 30, Jacó resolve voltar para seus pais. E reúne o que tem, então marcha, retornando. Mas esse retorno também traz na sua cena uma situação com o irmão Esaú, aquele do prato de lentilha, que Jacó sabia que precisava resolver. Jacó sabia que ali tinha uma reconciliação que precisava ser feita. E esse retorno implicaria nesta reconciliação. Não vamos entrar em detalhes aqui das peripécias de Jacó, de sua sagacidade, do seu ardil, mas vocês conhecem a história dele muito bem. Embora ele fosse este homem, como é conhecido no popular, esse trapaceiro, ele tinha uma consciência de que ele tinha uma conta para acertar. Com Esaú. E não era uma coisa simples. Não era uma coisa simples. E a partir do verso 32, depois de Labão ir atrás dele, mas Jacó, você saiu, nem se despediu. Labão falando com Jacó para se despedir. Você nem se despediu, não deixou beijar minhas netas, minhas filhas. Se você ver a narrativa, sabe por que eu estou com esse ar de riso. Né? Até que enfim apanhou e despediu. A situação com Labão era tão séria também, tão perigosa, que se você olhar no começo do capítulo 32, você vai ver que Jacó saiu da presença de Labão meio que escoltado com uns anjos. E então Jacó começa o trabalho de reconciliação.
trabalho de reconciliação. E se você ler a partir do verso 3, você vai perceber que não foi só Jacó que enriqueceu. Esaú, por outro lado, se tornou um homem por demais poderoso, que num simples gesto juntou um exércitozinho para encontrar com seu irmão 400 homens. 400 homens assim. Os homens de Jacó procuraram contatar Esaú e já voltaram para Jacó dizendo: olha, você está informando a ele que você é um homem que tem bois, que tem muitos animais, que tem carneiros e que etc, etc, que é um homem de posses? Quero dizer que ele já vem encontrar com você com 400 homens. Jacó. 400 homens. Não estou preparado para isso. O que eu tenho é boi e ovelha. Bom, tem que fazer alguma coisa. Estratégia que não faltava na mente de Jacó. Bom, vou mandar para ele um presentinho. Quem sabe? E aí, se você ler o verso 13, a partir do 14, aí você vê qual é o presentinho que Jacó manda para Esaú. Pouca coisa. 200 cabras, 20 bodes. 200 ovelhas, 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias. 30 camelas. 40 vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 jumentinhos. Um presente. Um presentinho. E olha, e fala para ele: esse é o presente. E diz: olha, esse é presente. Todo mundo tem que falar isso. Para ver se eu aplaco um pouquinho o meu irmão. E assim, passou o presente para diante de Esaú. E a história para aí. Para aí porque, como disse no começo, a situação não era simples. Nem um pouquinho simples. Ponto de Esaú perceber, de Jacó, desculpe-me, perceber, que para aquela reconciliação, o presente não ia resolver. O presente não ia resolver. Para aquela reconciliação, ele precisava da ajuda de Deus. Ele precisava de recorrer primeiro a Deus. E aí entra o texto que nós lemos. Ele pega suas 2 mulheres, seus 11 filhos, transpõe o val de Jaboque. Depois que passou todo mundo, ele toma a primeira atitude diante de Deus. E a sua primeira atitude é a solidão.
eu preciso de estar só diante de Deus. Ele começa a maior oração que ele fez em toda a sua vida. Ele começa a maior conversa com Deus que ele já teve em toda a sua vida. Aqui, sozinho. E o texto vai dizer que, ficando só. E essa ideia de ficar só é a ideia de que, olha, eu tenho um problema que eu preciso de resolver e que eu preciso de conversar com Deus acerca dele, porque sou eu o responsável para a solução desta animosidade, para a solução desta inimizade, para a solução deste pecado que eu cometi há tantos anos e que foi só eu o responsável. Eu não quero aqui envolver minhas mulheres, nem meus filhos, nem nada do que me pertence. Sou eu que devo me aproximar do Senhor. Sou eu o único que tem um problema para resolver. E a solução está em Deus. E a responsabilidade é minha. E eu preciso tratar disso sozinho com Deus. E diz o verso 24, ficando só. E com essa atitude de Jacó, nós percebemos que existem reconciliações na nossa vida que não basta nós sairmos da nossa casa, ir até a casa daquele com quem nós temos um conflito, com quem nós temos uma dificuldade de relacionamento, com quem nós temos questões para serem resolvidas, contra aqueles que, quem sabe, nós cometemos erros no decorrer da nossa vida e que não se resolvem com a nossa iniciativa unilateral. Nós nos dirigirmos à solução do problema. Mas existem situações de relacionamento que, para serem resolvidas de fato, nós precisamos de buscar primeiro a Deus. E nele nós sermos preparados para agir corretamente na solução de problemas de relacionamento. Que a nossa primeira atitude não é de ir até aqueles a quem ofendemos ou com quem temos problemas, mas a atitude é ir a Deus primeiro, para que nos prepare para lidar com o nosso próximo em situações adversas. Ficando ele só, diz Moisés no verso 24. E então, só,
com ele um homem. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Veja a narrativa de Moisés aqui, ele contou tudo nesse verso, né? Olha, lutava com ele um homem até o romper do dia. Como é que foi essa luta? Ele passa a descrever agora. Vendo este que não podia com ele, resolveu tocar-lhe a articulação da coxa. Alguns intérpretes do hebraico aqui chegam a dizer que trata-se do nervo ciático. E então deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. E você poderia pensar, mas ele venceu? Ele estava vencendo essa luta? Ora, de luta Jacó entende desde quando? Se pensarmos hoje num perito em artes marciais, Jacó era um homem preparado para isso. E então, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. A gente não sabe como é que foi isso. O texto não fala. O que eles estavam lutando por causa de quê? Sabe? Quem começou a luta? O texto diz que o homem lutava com ele, né? Se você observar aqui, dá a entender que lutava com ele um homem. Se você olhar a ordem aqui, a ideia de que o homem estava lutando com ele. Uma certa iniciativa do homem, deste tal homem. Mas isso vai ficar mais claro no decorrer. Perguntou-lhe, pois, o homem: como te chamas? É aquela pergunta assim, bom, quem é você? Quem é você? E essa pergunta, quem é você? Ela aqui tem um sentido que vai além de uma identificação nominal simples. Não é apenas responder o seu nome, mas responder quem está por trás deste nome. Qual é o caráter que está por trás deste nome? O que este nome carrega? O que este nome simboliza? Isso fica claro para nós hoje entendermos isto quando nós falamos o nome de Jacó. Imediatamente você vai lembrar: Jacó é um cara esperto, né? Ardiloso, trapaceiro. É isso aí. Qual é o seu nome? Olha, meu nome é Jacó. Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Lutaste com Deus. E com os homens, e prevaleceste.
Jacó estava diante de um Deus homem. Jacó estava diante de Deus. E quando nós buscamos qual era a tese da briga, da luta, é fácil de compreender a partir daqui, porque nós começamos a perceber que esse homem queria era arrancar de Jacó o que ele era. Queria era transformá-lo, mas ele não queria ceder. Queria mudá-lo. Queria salvá-lo. Queria resgatá-lo de suas práticas inconvenientes e pecaminosas. Queria tirar de Jacó tudo o que ele significava, tudo o que ele simbolizava. Queria que Jacó tivesse uma identidade correspondente à aliança de Deus com ele. Isso foi tão profundo que foi necessário mudar-lhe o nome. E essas mudanças são conhecidas. O patriarca Abraão. E aqui, do mesmo modo, e tornou Jacó, e dize agora ao homem: rogo-te, como te chamas? E o homem respondeu a ele: olha, por que perguntas pelo meu nome? Por que perguntas? Não temos aqui a resposta. Veja como o texto é. É difícil para nós? Apenas Moisés vai dizer, olha, e o abençoou ali. Vejam que o texto sai de uma citação direta de Jacó, Jacó rogando, dize, rogo-te, como te chamas? Aí o narrador, Moisés, entra e diz, respondeu ele. E aí ele cita o homem. Por que me perguntas pelo meu nome? Para de citar, cessa a citação. E aí o narrador fala. E ele o abençoou ali. E então, nós temos o desfecho e a parte principal, que está no verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. É a expressão hebraica para face a face. Face a face. E então, nós temos a fala de Jacó e a citação direta de Moisés, de Jacó. Ele diz, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então aqui Moisés informa-nos o que aconteceu. O que aconteceu? A luta que houve aqui foi de abandono do velho homem. De abandono do que significava Jacó. E de um começo de uma vida diferente. De uma vida que revelava o caráter do Deus da aliança. Então,
Continua a narrativa de Moisés e ele informa que aconteceu, neste momento, o encontro mais importante da vida de Jacó. O reencontro, a reconciliação com seu irmão Esaú foi o palco para que ele pudesse perceber a sua incapacidade de resolver esse problema, a sós com Deus, ser corrigido por Deus, e então ter sua vida transformada, salva, nas palavras do próprio Jacó. Minha vida foi salva, de Jacó. E então sabemos do que aconteceu nessa luta. Essa luta foi a luta de Jacó contra o velho homem e o surgimento do novo, de nome novo, Israel. E Moisés vai dizer, romanticamente, no verso 31, nasceu-lhe o sol. Isso não podia ser mais significativo. Nasceu-lhe o sol. Nasceu-lhe o sol. Se você olhar o verso 24, resumidamente, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E no 31, Moisés vai dizer, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O melhor nascer do sol da vida de Jacó. O primeiro nascer do sol, depois de sua vida ser salva. O primeiro nascer do sol, depois de se transformar num novo homem. E então Moisés descreve que nós podemos, com um pouco de esforço, até imaginar. Sol nascendo e Jacó manquejando. Que manqueira boa. E por causa disso, esse fato ficou notório. Notório na história dos hebreus. De tal maneira que depois criaram uma cultura de não se... E o verso 32 vai mostrar isso, né? Não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Se você quiser continuar a história, você pode ler o capítulo 33 e daí ver qual foi o encontro. E o capítulo 33 vai marcar isso. Agora a história volta. Sabe essa que parou no verso 21? Agora ela volta. Agora, Jacó pode se reconciliar com Esaú. Perceberam como é que Deus lidou com esse servo dele?
Como é que as coisas aconteceram? Como é que algumas dificuldades pessoais que nós criamos na nossa vida não ficam esquecidas? Como é que aqueles nossos irmãos, familiares, amigos que nós tivemos na nossa existência, que por algum motivo nós deixamos alguma coisa lá que precisa ser resolvida, isso nós não esquecemos? A memória cristã, a consciência cristã, ela é fiel a Deus. Ela não esquece. O tempo passou, Jacó enriqueceu, não precisava mais nem voltar para os seus pais, poderia ir para qualquer outro lugar. Tinha riqueza, condições, estrutura suficiente para isso, uma família bonita, 11 filhos. Podia ir para qualquer outro lugar, mas ele tinha que voltar lá. Tinha um irmão. Tinha um irmão que precisava de reconciliar, com quem ele precisava acertar as contas. E essa consciência levou esse encontro que ele chama, onde ele viu Deus face a face. O encontro com esse homem, com quem ele lutou. Uma luta em que deixou nele uma marca, que ele carregou para o resto da sua vida. E que serviu de lembrança para os seus descendentes do encontro que ele teve com Deus. Amados irmãos e irmãs, a reconciliação na nossa vida é parte integrante. Não podemos evitar, às vezes, as dificuldades que temos com irmãos da igreja, com membros da família, com amigos. Mas a reconciliação é necessária. Para que empreendamos em algumas situações, não é necessário apenas aplacar a ira, a mágoa, com presentes. Precisamos primeiro ir aos pés do Senhor, para que Ele mude o nosso coração e nos dê condições de reconciliarmos devidamente, de resolvermos as dificuldades profundamente, sinceramente, verdadeiramente, e não por meio da superficialidade do agrado, mas por meio da integralidade de coração. E para fazermos isto, em muitos casos, precisamos de primeiro estarmos só,
com Deus. Só com Deus. E essa solidão com Deus, às vezes implica em lutas. Você estar com Deus não quer dizer que você estará em paz. Estar com Deus, na maioria das vezes, implica em lutas enormes. Estar com Deus implica em abandono de muitas coisas. Implica em atitudes honestas, em mudanças, mas são necessárias para que, ainda que sejamos atingidos, saiamos felizes, saiamos num novo nascer do sol. Um nascer do sol sobre um servo de Deus que nasceu de novo, que recuperou-se e que desta forma empreende na sua tarefa de reconciliar-se. De reconciliar-se. Eu não sei qual foram as circunstâncias dos encontros marcantes das vidas de vocês. Mas sei qual foi a circunstância do encontro marcante da vida de Jacó. Jacó foi marcado por Deus. Jacó foi transformado por Deus e passou a viver uma nova vida, motivada por uma vida de integridade, de reconciliação na presença do Senhor. Minha oração é que, se você tem uma pessoa na sua vida que você precisa de reconciliar-se com ele, e já passaram anos e você não teve essa atitude, não perca tempo. Jacó tinha muitos anos, dezenas de anos. Um problema a acertar com o seu irmão. E esse problema cresceu também. E ele precisou de colocar-se diante de Deus. Se você precisa, faça isso. Mas não deixe o tempo passar. Faça já. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós nos despedimos aqui daqueles que nos acompanham no canal da igreja no YouTube e desejamos a estes uma boa noite.